Entre os anos de 2020 e 2023, Barbacena registrou uma média de um divórcio para cada 2 casamentos no município, com o ano de 2022 contabilizando 347 separações contra 517 matrimônios, de acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Para falar um pouquinho sobre esse assunto, a gente recebe hoje o Dr. Paulo Afonso, formado em Direito pela Unipac, mestre pela Federal de Ouro Preto, professor e coordenador do curso de Direito da Unipac e conselheiro estadual da OAB. Paulo, muito obrigado pela sua presença aqui para falar com a gente sobre esse assunto. E eu, Paulo, já vou abrir perguntando para você, na sua opinião e vivência como advogado, quais os maiores queixos que levam aos divórcios aqui na nossa cidade? Olá, Tiago, ouvintes da Rádio 93, eu que agradeço o convite. Tiago, é muito difícil a gente poder cravar, né, motivos específicos para os divórcios no Brasil, ou mais difícil ainda, especificamente em Barbacena. São situações muito pessoais, individuais, que levam as pessoas que se casam, né, a desfazer o seu casamento. Mas há uma tendência realmente do aumento desses divórcios nas últimas décadas, né, não só nesse último levantamento do IBGE. E se nós formos analisar, Tiago, o levantamento do IBGE traz até um índice de divórcio em Barbacena menor do que o índice de divórcios nacional, né? O índice de divórcio nacional está para 2,3 divórcios por casamento, né? E o de Barbacena, você acabou de ler aí, dá mais exatamente 1,4, né? Mas não tem dúvida que nós não podemos analisar o fato do aumento dos divórcios recentes ou na última década ter aumentado como um fato negativo. Muito pelo contrário. Isso deve ser analisado como um fato positivo. Por quê? Porque nós estamos caminhando para um conceito de família diferente, que era o conceito que nossos avós viviam, um conceito de 60 anos atrás, né? Há 60 anos atrás, nós tínhamos um casamento patrimonial, um casamento patriarcal, né? Se nós tivermos avós mais velhos, né, e convivermos com pessoas mais velhas, ou vermos na própria internet histórias antigas, muitas mulheres se casavam sequer sem conhecer o marido previamente. Era um acordo financeiro, né? Era um casamento baseado em dinheiro e baseado até num medo, num receio, né? Primeiro do pai, depois do marido. De 50 anos para cá, nós estamos caminhando e trabalhando para um conceito de família afetiva. A melhor definição da família nos dias atuais família é onde tem uma relação de afeto. Ora, se a família é uma relação de afeto, não havendo mais o afeto, não há por que se manter um casamento, né? Uhum. Então, sem dúvida, os casamentos têm terminado, né? Ao aumento do divórcio, porque há uma ausência do afeto, né? E a gente poderia achar isso ruim, mas na realidade isso é positivo, né? Uhum. Basear as relações humanas familiares em afeto é muito mais positivo do que nós basearmos essas relações no dinheiro ou mesmo no receio e no medo, né? Poderíamos achar o divórcio um mau exemplo, mas se nós analisarmos um casamento, uma família onde não tem mais afeto, o que é que vem, Tiago? Vem o desrespeito, vem o desamor, vem a violência. Aí nós vamos falar assim, supostamente o divórcio é um mau exemplo para os filhos. Mas eu acredito muito mais do que uns pais que não conversam dentro de casa, um pai agressivo, um pai violento com a esposa ou mesmo com os filhos, é muito pior, é um mau exemplo muito maior do que um divórcio com o fim da relação de afeto entre os consórcios. Certo. Ô Paulo, quais são os tipos de divórcio que existem hoje, né? Como é que eles ocorrem? Isso. Nós já tivemos uma variedade de divórcios muito maior no tempo em que o casamento não tinha essa conotação do afeto, né? O divórcio, em tempos atrás, ele acontecia de forma direta, de forma convertida em separação prévia, convertida em separação judicial, porque o legislador, Tiago, em 1977, no Brasil, quando ele institui a possibilidade do divórcio, ele ainda
acreditava que as pessoas não tinham maturidade para decidir sobre a própria vida. E apesar de ter instituído no Brasil o divórcio, ele colocava vários empecilhos e várias dificuldades. Isso é outro motivo que hoje os divórcios aumentaram. As pessoas não precisam mais viver uma mentira, ela hoje vive a sua realidade, e se não há afeto, ela se respeita a sua dignidade, respeita a dignidade do seu cônjuge, e hoje procura o divórcio, né? Hoje em dia, então, com essa facilitação, nós vamos ter basicamente o divórcio judicial e o divórcio que é feito em cartório de notas. Certo. Ô Paulo, apesar de não ter sido citado na matéria, muitas separações envolvem a guarda dos filhos, né? Aí como é que funciona esse processo quando tem um divórcio e tem a presença de uma criança? Sim, evidentemente que a existência de filhos dentro de uma família, dentro do casamento especificamente, não impede a realização do divórcio, né? Só que, num divórcio onde existam filhos, além dos assuntos típicos do próprio divórcio, né, como a partilha de bens, o próprio fim do divórcio, a decisão sobre o fim do divórcio, né? Quando há filhos, é necessário que se faça ou consensualmente um acordo quanto guarda, visita, sustento do filho, né? Ou mesmo quando não há esse acordo, infelizmente, essas decisões são tomadas judicialmente, né, por um juiz, que vai, além de conceder o divórcio, fazer uma possível partilha de bens, se eles existirem, também tratar sobre guarda, a visitação daquele que não tiver a guarda, né? Geralmente hoje a guarda é compartilhada, e também a forma de sustento dessa criança feita pelos genitores. Essa que é a diferença básica de um divórcio sem filhos para um divórcio com filhos. O divórcio com filhos é necessário que se adentre nas questões ligadas também ao menor e não só ao casal. Como é que funciona essa questão do divórcio extrajudicial? Como é que ele acontece? Qualquer pessoa pode fazer? É realmente só ir no cartório? Isso, o divórcio extrajudicial, Tiago, ele foi permitido na legislação brasileira a partir do Código de Processo Civil de 2015. Né? Nós tivemos um novo código, ele passou a permitir o divórcio, separação, divórcio, separação de fato, um inventário, né, que é outro assunto, mas passou a permitir que esses procedimentos fossem feitos em cartório de notas. Para que o divórcio seja feito no cartório de notas, é necessário que a pessoa contrate um advogado, a presença do advogado é indispensável, o cartório não pode indicar advogados para assistir o casal no divórcio cartorário. Tá? Quais são os requisitos básicos? Existem outros, mas básicos, para que eu possa fazer o meu divórcio no cartório, né? O requisito básico é que esse divórcio seja consensual. O oficial de cartório ele não tem competência para tomar decisões contra a vontade das partes, como faz um juiz numa ação de divórcio litigioso. Então, é necessário que o casal queira divorciar-se, né, e que cheguem a um acordo quanto à partilha de bens, né, se vai haver alimentos entre eles. Por ocasião da promulgação do Código de Processo em 2015, Tiago, também existia uma impossibilidade do divórcio em cartório ser feito quando houvesse filhos menores ou filhos maiores incapazes, tá? Mas uma grande novidade trazida pelo Conselho Nacional de Justiça em agosto do ano passado, agosto de 2024, passou a permitir os divórcios mesmo no caso em que o casal tenha filhos menores ou maiores incapazes, tá? Na minha vivência, né, que eu tenho 22 anos advogando quase que exclusivamente em direito de família, eu não acho que vai fazer muita diferença. Por quê? Havendo filhos menores, o cartório só vai poder fazer o divórcio do casal, né, o divórcio consensual do casal, se previamente o casal resolver todas as questões ligadas aos filhos, né? Quais são essas questões? Guarda, regulamentação de visita e alimentos, judicialmente, né?
Ou seja, ele tem que fazer isso previamente na justiça e depois que ele tiver resolvido a situação dos filhos, ele poderia então ir ao cartório fazer o divórcio cartorário. No entanto, como na justiça, num único processo, ele pode resolver o divórcio com a partilha de bens e a situação dos filhos, eu acho que a situação do divórcio de cartório, tendo previamente a necessidade do processo judicial, não vai ter muitos ganhos, né? Infelizmente. Ô Paulo, você quer deixar alguma mensagem sobre alguma observação sobre esse assunto da questão do divórcio que a gente tratou aqui hoje? É sempre uma mensagem de esperança, uma mensagem boa, né? A gente vem de uma realidade em que nós tratamos o divórcio como algo muito negativo. Claro que para aqueles que se divorciam, né? Aqueles que têm o casamento que era uma esperança de uma vida eterna, uma vida toda com a pessoa, né? Quando ele tem esse casamento desfeito, é uma tristeza, mas como falei, né? O divórcio ele vai permitir a autonomia das pessoas, vai permitir que as pessoas vivam a sua verdade, né? Se não há afeto, não há porquê a manutenção de um casamento, e as pessoas precisam de acreditar que é possível, né, uma nova tentativa, tanto que o IBGE também aponta um aumento dos casamentos de pessoas de segunda união, né? Então a gente fica satisfeito de saber que as pessoas hoje, né, o que não era possível no tempo dos nossos avós, né, eles tinham que viver uma mentira dentro do casamento, porque o casamento era indissolúvel. Hoje as pessoas podem viver uma verdade, respeitando a sua dignidade de ser humano e a dignidade do seu consorte, né? Que é claro que a pessoa que está com a outra num casamento sem afeto fere a si próprio e fere também a dignidade do seu companheiro. Certo. Paulo, muito obrigado pela sua participação, tá? Fica aí, então, essas dicas, essas instruções sobre o divórcio no Brasil e em Barbacena. Eu que agradeço, Tiago. Muito obrigado.